Doutora, qual é a sua opinião sobre a harmonização facial? Ou melhor, doutora, vocês fazem esse procedimento aqui na clínica? Meu nome é Marcela Costa, eu sou médica dermatologista e no vídeo de hoje eu vou trazer essa e outras respostas para vocês. Então, primeiro, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa harmonização facial que se fala tanto hoje em dia, a gente precisa contextualizar isso historicamente e falar um pouquinho sobre o preenchimento facial com ácido hialurônico. Quando o preenchimento facial começou a ser utilizado na dermatologia e na cirurgia plástica, ele era, como o nome próprio diz, um preenchimento. Então ele vinha para preencher sulcos da face. Vou dar um exemplo para vocês para ficar uma coisa mais tangível. A gente tem esse sulco daqui, chamado sulco nasogeniano, que popularmente as pessoas chamam de bigode chinês. Então se o paciente se queixava do bigode chinês, o médico ia lá e preenchia aquele sulco, o sulco nasogeniano ou o bigode chinês, para resolver aquele problema, aquela queixa específica. Com o tempo, com o avançar dos estudos, tanto na parte de anatomia da face quanto da parte do envelhecimento, a gente entendeu que o envelhecimento da face ele era tridimensional. Então era muito mais do que uma pele formando um vinco. Por dentro dessa pele existia toda uma reestruturação. Existia uma reabsorção óssea, existia uma mudança dos coxins de gordura. Então os compartimentos de gordura da face, eles iam mudando de lugar, eles iam se reposicionando com um descenso, uma queda dos coxins de gordura. E como consequência desse processo de reabsorção óssea e de mudança dos coxins de gordura, a face caía e por isso formavam-se os sulcos. Quando a gente entendeu esse conceito tridimensional do envelhecimento da face, a gente começou a estruturar o preenchimento não apenas dos sulcos, mas das áreas específicas que estavam perdendo suporte ou que estavam perdendo gordura. Nesse momento surgiu um grande médico brasileiro, cirurgião plástico chamado Maurício de Maio, e ele teve a brilhante ideia de categorizar o preenchimento facial. Então ele codificou áreas específicas da face onde havia perda da estrutura ou perda de gordura e onde a necessidade do preenchimento, a indicação do preenchimento daquelas regiões ia ter um resultado pensando no envelhecimento como uma coisa tridimensional. Então ele codificou isso e isso ficou sendo chamado de MD Codes. Então pontos específicos de preenchimento que tinham resultados específicos e que isso foi codificado. Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque entender esse processo é o que leva a gente a entender, na minha opinião, como surgiu a harmonização facial. A harmonização facial é, na minha opinião, uma evolução da popularização e, mais do que isso, da banalização do preenchimento facial. A partir do momento que o preenchimento facial começou a ser feito de forma de códigos, começou a se perder um pouco a individualização e começou a se perder a característica individual de cada paciente. Então, quando a gente tem os códigos do MD Codes, por exemplo, não é que todo paciente precisa de todos os códigos. Não é que todo paciente precisa de injetar ácido hialurônico em todas aquelas regiões. Cada paciente vai ter a sua estrutura anatômica, o seu biotipo, o seu rosto, as suas características. E o bom preenchimento, o bom procedimento de preenchimento facial com ácido hialurônico é aquele que individualiza esse paciente e que entende qual é a característica daquele rosto daquele paciente, o que esse paciente perdeu, ou o que esse paciente tem de déficit no rosto e individualmente você indica aquela região, aquele código. A partir do momento que a gente transforma o preenchimento numa receita de bolo, onde todos os pacientes têm indicação de todas as áreas, a gente acaba vendo rostos todos iguais, como se fôssemos moldes. E essa pra mim foi a evolução do preenchimento facial e do que se chama hoje de harmonização facial. Então pegou-se um conceito interessante, estudado e com um objetivo, e a partir do momento que esse conceito perdeu a individualização, ele foi banalizado e aí a gente vê hoje a harmonização facial como ela é tida hoje em dia. Então quando os pacientes me fazem essa pergunta, eu digo: essa harmonização que você vê por aí nas ruas, não, a gente não faz isso aqui. A gente faz o procedimento bem indicado para um resultado natural, para suas características e que preserve o seu rosto, que é único. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostaria de ver mais vídeos como esse, inscreva-se no nosso canal. Foi um prazer.